E aí galera, beleza, tudo bom com vocês? Enzo aqui para iniciarmos a gravação do nosso GED da unidade 2, tá? Prometo e cumpro, não tivemos esse GED ao vivo, né? E aí, postando aqui a gravação para vocês. O GEDzinho, a nossa unidade 2 vai ser sobre o FGTS, tá bom, gente? Vixe. Oxe, peraí. Pronto. Problemas técnicos. Mas o FGTS, gente, ele possuiu, né? Ele teve como a sua finalidade acabar com a estabilidade decenal, né? Que foi aquela estabilidade que a gente viu lá na unidade 1, né? Daquele empregado que passava mais de 10 anos, né? Naquela empresa, ele era considerado estável. E aí o FGTS surgiu, né? Como uma outra maneira, né? Não agora mais garantir essa estabilidade, mas ter, né, alguma certa garantia aos empregados, né? Então, é um fundo, certo, que é depositado mensalmente pelos empregadores, né, numa conta vinculada na Caixa Econômica, um percentual de 8% da remuneração, né, daquele respectivo funcionário. E aí, inicialmente, né, a pessoa, né, o funcionário, o empregado, poderia optar, né, se ele iria, né, pelo regime de FGTS ou pelo regime da estabilidade decenal, certo? E aí agora, atualmente, né, nós não temos mais a estabilidade decenal, né, somente o regime de FGTS. A lei, né, que disciplina a lei do FGTS é a 8.036 de 90, né, que vai falar aí, a gente vai dar uma olhadinha nela. E tem também, né, lá no artigo 7º da nossa Constituição, né, dos direitos dos trabalhadores, falando sobre o FGTS. A gente vai começar visualizando, né, e aí justamente com a Constituição de 88, né, o FGTS se tornou o único regime, né, de garantia, lembrem, não mais estabilidade, mas garantia. E aí a administração do FGTS, né, ela é regida, né, por um conselho curador, certo? E aí esse conselho curador que vai estabelecer quais serão as diretrizes, vai adequar, né, de acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento, enfim, de acordo com políticas públicas de habitação, de saneamento básico, de infraestrutura, enfim, esse conselho curador que vai reger tudo isso. E a composição do conselho curador, ela é formada por representação tanto dos trabalhadores, quanto dos empregados, dos órgãos e de entidades governamentais, tá? Lá no artigo 3º e no artigo 5º da lei vai trazer pra gente, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, artigo 3º. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo, tá? E aí, o artigo 5º aqui, ó, vem falando aqui, ó, como que é essa escolha, né, dos membros, ó. A competência, ó. Estabelecer as diretrizes e os programas de alocação dos recursos do FGTS, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS, acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, certo? Aprovar as demonstrações financeiras do FGTS, bem como, né, a questão da auditoria, enfim, tudo isso, né, vai ser de competência aí do Conselho Curador. E claro, nós temos um agente operador, certo? Nosso agente operador é a Caixa Econômica Federal, certo? Empresa pública, beleza? É ela que vai ser o agente operador e vai ser responsável ali por todas as atividades operacionais que vão ter relação com o FGTS, certo? No artigo 7º traz. Cadê? Sexto.
Sétimo. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe centralizar os recursos, manter e controlar as contas vinculadas, emitir extratos individuais, enfim, o agente operador é a Caixa Econômica Federal, tá? Não sei porquê, tá ficando coisa aqui do slide passado, tá? Mas beleza. Canva querendo brincar com a minha cara, tá? Em relação ao valor, né, que é depositado, a gente precisa lembrar que a base de cálculo, né, e aí nosso bom e velho tributário aí, quem não gosta, mas a base de cálculo, né, para o FGTS vai ser a sua remuneração devida, certo? Então, não é com base no seu salário, tá? É com base na sua remuneração, que é a totalidade, certo? A totalidade dos seus ganhos é a sua remuneração, beleza? Em relação à alíquota, né, ao percentual, ele é de 8%. Então é 8%, certo? Com base na sua remuneração. Temos uma exceção, certo? Que é o contrato de aprendizagem, tá? Que esse vai ser uma alíquota reduzida, tá? Uma alíquota de 2%, tá bom? Exceto apenas o contrato de aprendizagem, que vai ter alíquota de 2%. Todos os outros vão ter alíquota de 8%, inclusive a doméstica, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, basicamente, tudo que incidir, né? A remuneração, né? Tudo que tiver conceito de remuneração vai ser base de incidência do FGTS. Então, por exemplo, se você tiver um adicional de periculosidade, um adicional de insalubridade, que a gente estuda na unidade 4, por exemplo, vai fazer parte da sua remuneração. Logo, vai servir como base de cálculo do seu FGTS, tá? A súmula 63 do TST, né, justamente vai dizer essa questão da remuneração, né, mensal anterior. Então aqui, ó. A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais, tá? A gente tem também, né, lá no artigo 20, certo? Lá dessa lei 8.212 de 91, essa questão dessa incidência da contribuição do FGTS, certo? Que é a remuneração paga ou devida, né? Com habitualidade, a título de prestação do trabalho, certo? E aí um ponto importante também, né, é que o FGTS ele não vai incidir, né, sobre indenizações, tá bom? Por exemplo, indenizações não vão compor a base de cálculo do FGTS. Se você receber algum prêmio, alguma ajuda de custo, isso é uma participação nos lucros, por exemplo. Isso é apenas para, por exemplo, ressarcir algum dano que você sofreu, sei lá. Então, verbas indenizatórias não são, não devem compor a incidência, né? Não compõem a base de cálculo para o FGTS, tá? E aí a gente tem a súmula número 305 do TST e a OJ, né, 232, que vai tratar aí, né, de incidência, né, de FGTS em duas situações. Vamos ver aqui a súmula 305 primeiro do TST, que Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, incidência sobre o aviso prévio. O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para o FGTS. Então, aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado, será assim devido, né, o FGTS. E a OJ 232
ela vai falar sobre a incidência de FGTS em atividades, em empregados que prestam serviços no exterior, tá? O FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de serviços no exterior. Então, se aquele empregado atua, né, exerce, né, tem a sua prestação de serviço no exterior, é sim devido, né, a ele o recolhimento, né, ele faz sim jus a esse depósito, no final, né, na hora da rescisão, receber ou movimentar também, quando a gente for ver as hipóteses, essa conta de FGTS, tá? Então, o FGTS vai incidir sobre essas parcelas que são pagas ao empregado, mesmo ele trabalhando no exterior, tá? E aí vocês perguntam, poxa, quem são os contribuintes obrigatórios, né, do FGTS? Quem deve pagar, né, o FGTS? E aí o artigo 15, certo, da lei do FGTS, vai trazer para a gente quem são, né, esses contribuintes obrigatórios. Ó. E aí o artigo 15 diz, ó, para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o 20º dia, tá? Até o 20º dia de cada mês em conta vinculada à importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT e a gratificação no Natal. Certo? Então, entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou direito público da administração direta, indireta, fundacional ou qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição, ou figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independente da responsabilidade solidária ou subsidiária que venha obrigar-se. Então, os empregadores, né, de modo geral, ok, são esses contribuintes obrigatórios. E aí, ó, considera-se trabalhador, né, aí os beneficiários, toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de mão de obra, excluído os eventuais, os autônomos e os servidores públicos, civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio. Então, quem é o contribuinte? É o empregador. Quem é o beneficiário? É o empregado, certo? O trabalhador, pessoa física que prestar serviços ao empregador, beleza? Excluído os eventuais, os autônomos e aqueles que estão em regime jurídico próprio, sejam eles, né, servidores públicos civis ou militares. O parágrafo 3º traz que os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime de FGTS, mas a gente vai ver que eles já têm sim, tá, esse acesso ao regime do FGTS, certo? Na sua própria legislação, tá bom? Na legislação complementar, né, número 50 de 2015, tá? Ela traz sim esse acesso, né, do trabalhador doméstico ao regime de FGTS. E em relação à doméstica, lá no artigo 34, traz, né, o recolhimento. E aí o recolhimento, gente, ele vai ser um pouco diferente. Por quê? A gente vai ter o depósito, né, dos 8% de recolhimento do FGTS normal, certo? Assim como todos os outros. Porém, a gente precisa lembrar que o empregador, né, quando a gente está falando do doméstico, ele vai ser o empregador doméstico, ele vai ser também uma pessoa física. Então, para a gente poder conseguir fazer com que ao final, né, tenha uma garantia ou algo assim em relação à multa, vai ser, né, depositado mensalmente também o equivalente a 3,2%, tá? Para o pagamento dessa multa. O que é essa multa, Enzo? É a multa que a gente vai ver daqui a pouquinho, que dos 40% que vai incidir na hipótese de rescisão sem justa causa, certo? Se o contrato for rescindido sem justa causa,
certo? Será devido, né, o pagamento de uma multa de 40% sobre os valores que estão depositados lá, né, no seu FGTS. Então, para que, por exemplo, num eventual dispensa sem justa causa, o seu empregador doméstico não tenha que desembolsar do absoluto nada esses 40% mensalmente, certo? É depositado esses 3,2%. E aí vocês têm que ter cuidado, porque às vezes as questões vão acabar trazendo que o FGTS do empregado doméstico é de 11,3%, 11,2%, certo? Quando na verdade o FGTS é de 8% e a multa é de 3,2%. O depósito no total vai ser feito de 11,2%, mais 8% de FGTS e 3,2% de multa, tá? E não 11,2% de FGTS, tá bom? E aí, claro, gente, se, né, houver, por exemplo, a culpa recíproca ou o empregado for dispensado por justa causa, por exemplo, aí não tem um pagamento da multa e aí esse valor é ressarcido, né, ao empregador doméstico, tá bom? Aí lá dei uma olhadinha no artigo 34, né? E no artigo 22 também vai falar dessa questão dos 3,2%, né, destinado ao pagamento da multa indenizatória, tá? Os beneficiários, né, a gente já comentou, no artigo 15 também vai ter os beneficiários, né? Todos os trabalhadores excluídos, né, ali os eventuais, os autônomos e os servidores que têm um regime jurídico próprio. Os empregadores domésticos, né, lembrem que terão sim acesso ao FGTS, tá? Nós temos também o parágrafo 5º aqui, né, do artigo 15, ó. O depósito que trata o caput desse artigo é obrigatório nos casos de afastamento para a prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho. Então, se a pessoa se afastar, né, do seu trabalho para a prestação de serviço militar obrigatório, tá? Obrigatório, não é aquele que você vai por livre e espontânea vontade, tá? É o serviço, tudo bem que você pode até ir pro obrigatório, né, mas enfim. Mas é o serviço militar obrigatório. Vão chegar e vão falar: "Venha, você não pode dizer não". E aí você tem que ir, beleza? Ou por licença, né, em virtude de acidente de trabalho, gente, não apenas um afastamento por uma doença comum, tá? Acidente de trabalho. Se você ficar afastado, né, pelo serviço militar obrigatório ou por licença por acidente de trabalho, vai sim ser devido, né, o depósito do FGTS, tá bom? Vai sim ser devido o FGTS. E lembrando, né, os contratos de aprendizagem terão a alíquota que se refere o caput desse artigo reduzida para 2%, tá? Reduzida para 2%. A gente tem, né, a questão da mãe social, certo? E aí, relacionada, né, a gente tem uma legislação própria, relacionada ali às casas lares, né, que são instituições sem fins lucrativos, que vão fornecer ali a assistência àquele menor abandonado, certo? Que encontre uma situação irregular, a própria situação de abandono, de morte ou incapacidade dos pais, por exemplo, tá? E aí, essas mães sociais, né, são asseguradas, né, ao FGTS, por exemplo, tá? A gente tem também a figura do diretor não empregado, tá? O diretor não empregado, ele vai sim fazer jus, né, ao FGTS, tá bom? Os diretores não empregados fazem sim jus ao FGTS. Aqui, ó. Para o efeito desta lei, as empresas sujeitas ao regime de legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. Considera-se diretor aquele que exerça cargo da administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo, tá, gente? Diretores
né, vão ser aqueles diretores ou empregados e aqueles que não vão ter a questão da subordinação, né, do nosso chope, já que eles vão ser os diretores, tá? A gente tem a questão da multa, né, da indenização compensatória. Se você for dispensado sem justa causa, certo? Vai ser a multa, né, no equivalente a 40%, certo? Ali no artigo 18 aqui, ó. Aqui no parágrafo 1º, ó. Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada no FGTS a importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos os respectivos juros. Tá? Então, é 40% com base no que aquela empresa depositou, tá? No que, pelo menos, deveria, né, ter depositado, tá, gente? Por mais que às vezes tenha mais dinheiro lá, né, referente a vínculos anteriores, é durante aquela vigência, né, daquele contrato, tá? Agora, pode ser que, né, a dispensa seja, né, por culpa recíproca ou por força maior. E aí, nesse caso, certo? A multa vai ser só de 20%. Ó. Quando ocorrer dispensa por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o parágrafo 1º será de 20%, tá? E aí, a culpa recíproca, né, vai ser quando o empregado e o empregador cometerem, né, faltas graves, e a força maior vai ser aquele acontecimento inevitável, certo? E que, para a realização deste acontecimento, o seu empregador não correu, né, não compactuou com ele, seja direta ou seja indiretamente, tá? Está lá no 501 da CLT, beleza? Já no artigo 20, a gente vai tratar a respeito das hipóteses de movimentação da conta, tal. A conta vinculada ao trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Inciso 1. Despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior. A extinção do contrato de trabalho, previsto no artigo 484-A da CLT, que é a extinção de contrato, né, em um acordo entre o empregado e o empregador. Você pode fazer a movimentação também nessa hipótese. Extinção total da empresa, fechamento de qualquer seus estabelecimentos filiais ou agências. Aposentadoria, né, se você for, né, aposentado pela Previdência Social, você vai poder movimentar o seu FGTS. No caso do falecimento do trabalhador, né, os dependentes, eles poderão, né, ter acesso a esse FGTS. Pagamento, né, de parte de prestações decorrentes de financiamento habitacional, né? Então, para você poder adquirir aí o seu imóvel, você pode movimentar também, né, moradia própria. Você pode também movimentar o seu FGTS. Quando você permanecer, né, por 3 anos ininterruptos fora do regime de FGTS, certo? Você vai poder movimentar também. A extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários, tá bom? Então, extinto o contrato por tempo determinado, né, a termo. Inclusive os trabalhadores temporários, tá? Então, com a extinção do contrato a termo, inclusive os temporários, beleza? Ponto importante que às vezes as questões trazem essa questão dos temporários e aí a gente fica na dúvida, mas sim, eles podem sim movimentar, tá? Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna, tá? Neoplasia maligna e câncer, né? O famoso câncer, tá? Pode movimentar a conta. E aí percebam, né? Trabalhador e qualquer de seus dependentes, tá? Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV, certo? Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, e aí aqui, gente, independente, né, da questão de aposentadoria ou não, necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorre de desastre natural, por exemplo, tá? E aí tem também a questão do saque, né,
no seu aniversário, né, que a gente vai já tratar agora há pouco, aqui, ó, anualmente no mês de seu aniversário, tá? A qualquer tempo, ó, quando o saldo for inferior a R$ 80 e não houver depósitos ocorridos ou saques por no mínimo um ano, tá? Então, tem algumas hipóteses, né? São 22 hipóteses aqui nesse artigo, tá? Então, é bastante hipótese. Trouxe aqui para vocês algumas, beleza? Bem interessantes, tá? Deem uma olhadinha, marquem, né, como a gente vai fazer a nossa prova com o Vadimeco. É muito importante que você tenha marcado e não confie, tá? Veja se de fato é uma hipótese, veja se está tudo ok, tudo direitinho, tá? E aí uma coisa, gente, ó, questão do imóvel, né? O direito de adquirir moradia com recurso do FGTS pelo trabalhador só poderá ser exercido em um único imóvel, tá? Um único imóvel, beleza? Não pode ser mais de um. Em relação às sistemáticas do saque, né? Existem dois tipos, né? O saque rescisão, ok? Ou o saque aniversário, tá bom? Todas as contas, né, do mesmo titular vão estar sujeitas à mesma sistemática do saque, tá? Por mais que ele possa ter mais de uma conta, vai sempre estar na mesma sistemática, beleza? Pode sim mudar, pode, sem nenhum problema. Você pode realizar a mudança, tá? Então, no artigos 20b e 20c da Lei 8.036, vai tratar, né, dessas alterações, tá? Inicialmente, você começa no regime de saque rescisão, certo? E aí pode optar pelo saque aniversário. E aí essa alteração, gente, vai ter já seus efeitos imediatos, tá bom? Por mais que você deseje alterar, basicamente ela já vai ter efeitos imediatos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a questão dos artigos, né? Aqui, artigo 20. Ó. O titular das contas vinculadas está sujeito a somente uma das seguintes sistemáticas: saque aniversário ou saque rescisão, tá? O titular de contas vinculadas estará sujeito originalmente ao sistema de saque e rescisão e poderá alterá-lo, certo? Como que ele pode alterar? A opção pela sistemática de saque aniversário poderá ser feita a qualquer tempo e terá efeitos imediatos. Parágrafo 1º. Caso o titular solicite novas alterações de sistemáticas, será observado o seguinte: a alteração será efetivada no primeiro dia do 25º mês subsequente ao da solicitação, desde que não haja cessão ou alienação de direitos futuros aos saques anuais. Então perceba, a alteração será efetivada no primeiro dia do 25º mês subsequente ao da solicitação. Então você solicita, certo? Solicitou, pá, alterou. Inicialmente era no rescisão, você solicitou para o saque aniversário e teve efeitos imediatos. Porém, você quer mudar de novo a sistemática, quer voltar para o rescisão. Beleza, você pode solicitar, porém, você vai esperar, né? A alteração só será efetivada no 25º dia, né? No 20º mês subsequente a esse da solicitação. Então, você passa um ano e um mês. Beleza? Ali ainda sujeito a esse regime. A solicitação poderá ser cancelada pelo titular antes da sua efetivação, tá? E, na hipótese de cancelamento, a nova solicitação está sujeita ao disposto no inciso 1, nessa questão dos 25 meses, tá? Beleza. Outra coisa, né, em relação aos servidores públicos, né, que não entraram, né, com a aprovação de concurso público, é devido para eles, né, o pagamento do FGTS, tá? Lembrar que a prescrição, né, dos direitos trabalhistas, né, é quinquenal, tem os seus 5 anos, tá? Assim como o FGTS, tá? Está dentro dessa prescrição. Claro, se o contrato de trabalho tiver finalizado, tiver terminado, a gente tem que verificar a prescrição bienal.
os 2 anos, tá? Então, 5 anos é a prescrição. Se tiver, né, encerrado o contrato de trabalho, a gente observa os 2 anos da prescrição bienal, tá? E a competência, né, aí do FGTS vai ser do Ministério do Trabalho, né, para poder fiscalizar o que está acontecendo, verificar se está tudo ok, de acordo com a legislação. E claro, o trabalhador, os seus dependentes, os seus sucessores, né, no caso de morte, o sindicato, enfim, pode sim acionar a empresa, né, e aí, por meio, né, da Justiça do Trabalho, para fazer com que seja devido, né, os pagamentos, né, do FGTS. Claro, você não vai esperar prescrever para poder pleitear os seus direitos de FGTS. Beleza? Olha, eu tô dizendo para vocês, eu apaguei isso aqui e ficou. Mas enfim. E aí, assim, nós encerramos esse jadizinho sobre FGTS, tá bom, gente? Vou deixar aqui no próximo slide o QR Code e vou colocar o link também na descrição do vídeo para você realizar a sua confirmação da presença, tá? Vou colocar aqui em tela cheia e vou deixar por alguns segundinhos o QR Code, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado, pessoal, e até mais!